Tarde. Hoje eu tenho um prazer especial de apresentar um velho amigo, professor Demigetchka. Ele tem um currículo muito extenso que ele pediu e eu também queria ler completamente, só vou realçar uma outra coisa, certo? Ele talvez seja o pai da internet no Brasil, certo? Não sei. A primeira conexão brasileira com o exterior foi feita nos anos 80, que ano que foi aquilo? 88. 88, por aí, certo? E foi via FAPESP e o Fermilab nos Estados Unidos. Por que essa conexão? Porque FAPESP é sempre uma instituição muito avançada e Fermilab, porque o então presidente do conselho da FAPESP era um físico que tinha ótimas ligações com o Fermilab nos Estados Unidos. Então era tudo muito pessoal. E foi uma maneira de, digamos, viabilizar essa conexão. Como é que chamava aquilo? Bitnet, né? Bitnet. Habnet depois. Isso, tá certo? Enfim, então ele está ligado à história da internet no Brasil desde que ela nasceu. Provavelmente vocês não sabem o que era a internet naquela época, nem precisam saber, certo? Era apenas uma conexão. Que velocidade que ela tinha? 4.800. 4.800 bits por segundo. Bits por segundo. Tudo bem. Bom, acho que ele vai falar um pouquinho sobre a história também, não vou me alongar, certo? O importante, ele é atualmente presidente do NIC-BR, certo? Que é um órgão. Você vai falar alguma coisa sobre isso? Tá. Que cuida exatamente da internet no Brasil. Ok? Perfeito. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tem um microfone específico. Bom. Tem que ligar? Tá ligado? Alô? Mais um alô? Mais um alô? Agora deu certo. Muito bem. Bom, primeiro é uma honra e uma alegria estar de volta aqui com grandes conhecidos, o professor Tomás, alguns anos atrás aqui na USP. Todo mundo que a gente tem encontro aqui. E, bom, em relação a essa história de internet, não tem nenhum pai ou mãe conhecido, porque isso é uma coisa cooperativa. Quer dizer, todo mundo trabalhou junto, o pessoal da RNP, o Tadal, o professor Luquez também lembra de todo esse pessoal aí. Quer dizer, todo mundo se envolveu junto aí nessa história. E eu estava, na verdade, num lugar específico, em Guerra FAPESP, onde estava rodando essa conexão. E também tive envolvimento com o negócio de conseguir o BR para o Brasil na época. Então, essa é uma outra coisa que eu vou comentar. Bom, então, essa é uma palestra que tem um monte de slides aí, ficam aí disponíveis depois para quem quiser olhar. Mas é uma palestra ecologicamente correta, porque eu só uso slides reciclados, eu vou reciclando os slides da palestra anterior, então não se desperdiça nada especificamente. Vamos ver se isso funciona. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir, vocês que vão levar a palestra para deixarem melhor, para a gente poder discutir no final também, é que é difícil você avaliar a internet como um todo, porque ela tem impactos graves em vários aspectos da sociedade, e a gente acaba vendo as árvores e não vê a floresta em geral. Então, aqui eu listei algumas coisas que eu achei que são importantes, e mais ou menos numa ordem um pouco histórica. Quer dizer, a primeira grande ruptura que a gente tem com a entrada da internet em cena é que os padrões de telecomunicações que eram gerados pela ITU, né, a União Internacional de Telecomunicações, o IT, né, e que era para onde todo mundo iria, uma velha pilha isoose, que todo mundo deve ter aprendido em redes, foi de alguma forma rompida com a ideia do TCP/IP. Formas de você ter novos serviços implementados em rede, modelos econômicos antigos foram sendo rompidos, quer dizer, quem baseava a sua receita em ligações internacionais de telefonia, certamente viu isso fortemente atacado por VoIP, por outras formas de fazer conexões de outra maneira, a um custo muito mais baixo. Né? O pessoal que tinha jornais e broadcast, e TVs e tal, tiveram um forte ataque de meios de comunicação diferentes, com todo mundo falando. Quer dizer, o fato de todo mundo ter voz, você rompeu o modelo de poucos emissores e muitos receptores para um modelo N por N, onde todo mundo é receptor e emissor, com um monte de problemas e características novas, mas é um fato da vida. Né? Outra coisa que a internet trouxe, as redes no começo já tinham mostrado isso, mas a internet potencializou muito, foi o fato de que você cria formas de aglutinação, de agregação de indivíduos em torno de uma causa, né? Ou em torno de uma meta, em torno de um objetivo, rapidamente. Isso é uma forma de você ter poder e controle. Quer dizer, a internet
dá esse tipo de ferramental, né? De novo, para o bem e para o mal, não entro no mérito, mas é uma coisa que no passado não tinha, né? Mais que isso, você consegue fazer a agregação de indivíduos de culturas diferentes, de regiões do mundo diferentes, e até de linguagens diferentes, eles conseguem se entender de alguma forma e se apoiar mutuamente. Na parte mais, digamos, institucional, certamente nós vimos que interface com órgãos públicos, governo e tal, mudou nessa área. Hoje você não consegue fazer quase nada sem ter internet, certas coisas são inclusive mandatórias, quer dizer, você tem que fazer imposto de renda usando isso, você tem que checar suas multas usando isso, quer dizer, a internet de alguma forma virou a interface com dados públicos de governo. E finalmente um outro negócio que me preocupa muito, pessoalmente, porque também está em mutação. Toda vez que você tem um negócio desse mutação, você tem uma tensão entre o status quo e a nova realidade. Certamente um dos focos de tensão atual é a legislação local, né, o que seria a soberania das nações, né, desde o Tratado de Westfália, né, até para cá, né, e o que será isso na época da internet. Então, por exemplo, tivemos aí há 10 dias atrás a entrada no ar do GDPR, que é uma regulação europeia de proteção de dados pessoais e privacidade. Dani, parece Sim. que teu... Tá falando baixo? Parece que não está muito bom. Vou falar mais aqui. Então, o GDPR entrou em cena para proteger dados pessoais e privacidade, porém, ele se arroga, né, uma abrangência que extrapola os limites geográficos, né? Pode ser que, de fato, isso mude, pode ser que a legislação atualmente se estenda, né, de uma forma estranha para além das fronteiras. A lei de esquecimento francesa pretendeu também se estender à lei da França. Então, eu não sei se isso é uma ideia boa ou ruim, mas é certamente uma ruptura em legislação. E acho que a parte da legislação é a parte talvez menos notada atualmente, mas que vem vindo com bastante impacto. Bom, um outro comentário é o seguinte, acho que, como eu não sei... Então, como eu não sei para onde tem mais interesse nisso, se alguém tiver alguma pergunta, aí só levanta a mão, algum comentário para mudar alguma coisa, a gente avança mais rápido ou mais lento. Seguindo a linha histórica, aí, já que falamos do começo das coisas, eu cito aqui dois pesquisadores bastante conhecidos. O Klein Rock está vivo, da UCLA, da Califórnia, Los Angeles. E ele escreveu um livro chamado Queuing Theory, que era um livro que era usado nos cursos de rede de programação nos vários tempos, e que tratava dessa história de rede de pacotes. Rede de pacotes é uma tecnologia em que você, em vez de estabelecer um canal que liga o A e o B constante durante uma transferência de dados, você, na verdade, quebra os dados em pedaços, os dados andam por caminhos variáveis e são reunidos do outro lado. Um negócio antigo e tudo mais, e o Klein Rock teorizou sobre isso. A tese de doutorado dele foi sobre comutação de pacotes e teoria de filas. Filas, porque os pacotes têm que ser enfileirados em alguns lugares para seguir o caminho deles para o final. Bom, outro interessante autor aí, eu me lembro que o professor Imes escreveu uma coisa sobre o Licklider também nos vários tempos. Esse Licklider, ele teve uma antevisão do que seriam as coisas que era rara na área da ciência da computação. Todo mundo conhece as piadas do pessoal que dizia, não, o computador vai ser um negócio que vai para um quarteirão, vai precisar de uns 4 computadores no mundo. Quer dizer, em geral, as previsões na área da computação não estavam lá muito calibradas em relação ao que ia acontecer no futuro. Mas o Licklider, em 65, né, num texto chamado As Bibliotecas do Futuro, ele dizia que ia mudar a ideia de mesa de trabalho, que não ia ser como era, ia ter, na verdade, um display, uma estação de controle, uma telinha, né? E vai ter um teclado, vai ter um cabo ligando aquilo na parede, e desse cabo ligando na parede, você vai receber informações de governo e tal, isso aqui. Bom, então, quer dizer, isso é uma previsão, digamos, acertada do Licklider, mas está aqui por um motivo específico. Esse sujeito foi diretor de uma agência de projetos americana chamada ARPA, né? E a ARPA criou uma rede chamada ARPANET, que virou internet. Então você vê que o diretor, um dos diretores da ARPA na época, o Licklider, já tinha uma ideia muito próxima do que seria, digamos, a ARPANET no futuro. Aqui tem como começa esse negócio da ARPANET. A ARPANET está sendo citada aqui porque ela é, digamos, a base técnica, né, do que seria a internet no futuro.
E aqui eu faria alguns comentários adicionais. Existem várias versões sobre essas coisas, vários vieses, aí, cada um tem o seu. Então, por exemplo, tem um viés muito conhecido em vários livros, não, que essa iniciativa da ARPANET foi uma reação americana ao predomínio soviético, com o negócio do Sputnik, da Guerra Fria, não sei o que, isso aqui. Pode ser verdade, pode não ser, não sei. Mas o que eu conheço das pessoas envolvidas, o Steve Crocker, que é o autor da RFC1, o Windsurf, pessoal, o Postel, que já faleceu, é que esse era um pessoal acadêmico de primeira linha, né, o Kleinrock também, e que projetaram uma rede, claro, sob encomenda e sob dinheiro do Departamento de Defesa americano, mas uma rede absolutamente aberta e sem controle central, e sem chave de liga-desliga. Então, o projeto resultante, independente de ter sido com dinheiro militar ou não me pareceu ser um projeto de características militares. Quer dizer, claro que era uma rede sólida e com resiliência e tudo mais, mas não tinha nenhuma característica dominadora ou totalitária ou centralizada, como se imaginaria a priori. Então, isso de novo, como eu falei, são vieses, não vem ao caso. O que eu queria ressaltar aqui é o seguinte, em 60, nos anos 60, 69, 70, e o pessoal pode testemunhar isso aí também, havia várias redes de computador, mas, em geral, as redes de computador eram baseadas em máquinas do mesmo fabricante. Então, o pessoal da IBM tinha qualquer problema, SNA, que era o sistema de rede da IBM, ou a Digital, que era uma grande fabricante na área acadêmica, o pessoal gostava muito da Digital, tinha o DECnet. Então, se você tinha uma máquina de um certo fabricante, essa máquina tinha alguma condição de falar com outras máquinas do mesmo fabricante, que elas eram primas irmãs, ou tinham uma semelhança. A ARPANET, ela gerou uma característica diferente no projeto, porque ela disse o seguinte: eu não vou ligar os computadores, não sei se dá para ver aqui, tá aqui, eu não vou ligar, aqui é um DDP 940, aqui é um PDP 10, que é da Digital, aqui é um Sigma 7, um IBM 360. Ele não ligou os computadores na rede, na verdade ele ligou os computadores através de uma caixa chamada IMP. Então esse IMP, eu lembro que um dos alunos do Kleinrock deu aula na Poli, na pós-graduação, chamado Mário Guerra, ele explicou esse negócio do IMP. Quer dizer, o IMP era uma caixa que eliminava do computador a complexidade de tratar da rede. Então, em vez do computador ter que entender da rede, o computador falava com a caixa e a caixa que entendia da rede. Então, essa empresa de Boston, chamada Bolt, Beranek e Neumann, ganhou a proposta de desenvolver a caixa e desenvolveu esse negócio chamado IMP. Então, isso deu à internet uma característica diferente das outras redes da época. Ela não era ligada a um fabricante específico. Quer dizer, qualquer computador, né, desenvolveria uma interface para falar com essa caixa e estaria ligada na rede. E essa era, digamos, uma diferença que foi importante. Bom, na sala do Kleinrock, na UCLA, que eu visitei ano passado, o Tadao Takahashi, que foi da RMP também, foi um dos que ganhou o Hall da Fama da internet. Ano passado foi isso aí, eu fui lá, estava no processo anterior. Então visitamos o Kleinrock e aí ele tem uma data específica aí do que ele considera o nascimento da internet, que foi em outubro de 69, quando exatamente essa conexão aconteceu aí. Né? Aqui está o Kleinrock em pessoa, né? Na frente desse negócio que é o IMP. Está aqui, IMP, Interface, esse aqui é a fotografia melhor do painel. Então essa caixinha aqui é que fazia a comunicação entre o computador e a rede. E essa está na sala dele também. Né? É evidente que esse negócio aí, né, evoluiu para ser o que a gente conhece como roteador. Você também não liga o seu computador na rede. Você não pega o computador e liga na rede. Em geral, você não faz assim. Você liga ele no equipamento que entende de BGP, entende de pacotes, entende de roteamento. O computador simplesmente recebe e transmite aqueles dados aí. Então, acho que essa foi uma jogada que tornou a internet tão atraente. Né? Porque qualquer máquina se ligaria desde que você tivesse um equipamento desse tipo aí. Claro que isso aí diminuiu bastante o tamanho, como vocês podem imaginar. Muito bem, aqui é só para provar o que estou falando, aqui tem uma rede de 30 computadores, eu acho, próximo de 30, todos eles agora com os IMPs devidamente definidos aqui, né? E daqui tem várias máquinas aí, tem até um Boros 6500, tem um Iliac 4, tem tudo que você pode imaginar, provando que essa rede aí seria, digamos, uma rede que receberia de bom grado qualquer fabricante. Bom, de novo, vou passar rápido nisso, não perder muito tempo. As datas que tem aí são significativas por vários motivos. Em 73, por exemplo, a primeira máquina fora dos Estados Unidos passa a entregar a ARPANET. Isso em Londres. Além disso, em 73 aconteceu uma outra coisa muito importante para redes em geral,
que um padrão chamado Ethernet foi proposto para redes locais. Do mesmo jeito que eu falei de redes de amplo alcance, as redes locais tinham uma porção de padrões possíveis na época, cada fabricante empurrava o seu. Você tinha um negócio chamado Token Rig, tinha um negócio chamado Token Bus, tinha um negócio chamado FDDI, quer dizer, cada fabricante tinha uma solução boa para a rede local, como você liga os equipamentos numa instituição. E aí o Bob Metcalfe propôs um negócio chamado Ethernet, que ganhou, né, o gosto geral. E hoje, quando você fala em rede local, você fala em Ethernet, ninguém fala em nada que não fosse Ethernet. Então, para chateação dos pesquisadores da área de redes, né, desde 73, 74, né, não há muita pesquisa, não há muita novidade na área de redes de amplo alcance e nas redes locais, porque esses dois padrões, TCP/IP e Ethernet, de alguma forma se consolidaram e tiraram da mesa outras discussões. Capaz que em breve tenhamos novidades na área, mas essa foi a situação. Bom, em 74, a ARPANET, que rodava um protocolo chamado Host-to-Host Protocol, escrito pelo Steve Crocker, né, viu-se que esse protocolo era insuficiente, então encomendou-se um novo protocolo. Aí foram contratados dois caras aí, o Vint Cerf e o Robert Kahn, e eles para escrever um novo protocolo de comunicação. E esse novo protocolo foi chamado TCP. Algumas outras datas aí, o Usenet usando o Unix, né, e o UCP começou em 79, Bitnet, que a gente usou no Brasil bastante, é um padrão que era nativo IBM, né, naquela história de cada rede com o seu padrão. E esse padrão que o Vint Cerf escreveu com o Kahn, chamado TCP, em 82 foi dividido em dois pedaços. Né? Um pedaço chamado TCP e um pedaço chamado IP. E a ARPANET teve, no janeiro de 82, a migração para TCP, IP, e a partir daí tudo passou a ser TCP e IP. O comentário que eu faria aqui rapidamente é o seguinte: veja, a internet, além de ser uma rede que liga qualquer computador, é uma rede formada por uma porção de redes independentes. Quer dizer, cada rede que integra a internet é um retalho da colcha de retalhos que é a internet. E aí a ideia dos dois pesquisadores aí foi fazer o seguinte: TCP é um protocolo que permite conexão ponta a ponta, então ele transporta dados de um lado até o outro, é um Transmission Control Protocol que permite que todos os dados que são requisitados por alguém cheguem íntegros, né, vindo da origem até o destino. Porém, isso tinha que andar em cima de uma colcha de retalhos, que eram as redes da internet. Então eles decidiram que, bom, vamos dividir então o TCP em dois pedaços. Um pedaço que cola os retalhos e um pedaço que transfere os dados em cima dessa rede colada de retalhos. A parte que cola os retalhos foi chamado IP, Internet Protocol. Esse Internet é entre redes, que é um protocolo entre redes. Então o TCP foi dividido em duas camadas. Uma camada que cuidava da parte de baixo do chão da área, né, por onde você ia andar, grudando todas as redinhas para formar uma única rede, e um outro que fazia a transmissão fim a fim, chamado TCP. Esse IP foi tão bem sucedido, né, que passou a ser o nome da rede. Quer dizer, a gente passou a usar a palavra internet para se referir à rede, porque é uma rede feita de redinhas coladas entre si, usando esse protocolo chamado IP. Alguém tem alguma pergunta ou comentário aí? Bom, evidentemente que as máquinas nessa rede têm que se identificar de uma forma unívoca, então para isso você tem que dar números a elas. Os números das máquinas são números IP, porque são essas máquinas que fazem parte desse tapete que é a internet. É chato lembrar números IP, então a melhor forma de lembrar é você ter um nome associado a um número. Então você cria um negócio chamado DNS, então a máquina tem um nome, e esse nome é traduzido para um número, que assim você não precisa ficar lembrando números. Isso foi criado em 84, e em 86, o que é importante aí, é que a National Science Foundation, que é uma espécie de CNPq americana, coisa assim, ia fazer uma rede de supercomputação, digamos 5 centros de supercomputação, e depois de idas e vindas longas, né, decidiu que o TCP/IP seria usado para isso. Agora, por que isso é grave? Isso é daquela primeira transparência de ruptura em padrões. Porque tanto os Estados Unidos, quanto o Brasil, quanto todos os países do mundo tinham acordado em Genebra, né, com a ITU, que todo mundo iria para a ISO-OSI. O Brasil tinha até um negócio chamado BRISA, que era o Brasil Interconexão de Sistemas Open System, né, sistemas abertos. Isso, todo mundo iria para a ISO-OSI e essa seria, digamos, a nossa X400, X500, X25, X28, todo mundo iria para isso. E o TCP/IP vinha subvertendo o processo por baixo do pano. Quando um órgão oficial do governo americano adota o TCP/IP, é evidente que a regra pode mudar, porque eles próprios que deviam estar, teoricamente, amarrados no ISO-OSI, decidiram usar TCP/IP.
Em 90 é criada a web, que muita gente mistura com a internet, mas precisa lembrar que não é a internet. Então a web começa em 90, na verdade no Brasil a gente viu isso aí em 93. As outras coisas não são tão importantes, mas de qualquer forma, esse DNS, que foi criado em 84, era gratuito, né? E aí em 95 mudou-se para uma companhia chamada Network Solutions Incorporated, que passou a cuidar disso for profit, quer dizer, por quê? Porque ninguém queria continuar sustentando isso com dinheiros públicos. Então o Internic, que era público, mantido pela NSF, a NSF mantinha o Internic, ele foi então privatizado por uma companhia chamada NSI, aí começa toda a atenção de domínios, de nomes, de preços, de diabo a quatro. Em 95 o Brasil criou o comitê gestor e daí para frente tem outras coisas aí que falaremos depois. Bom, isso aí também não, muito rapidamente. Vou comentar algumas coisas só que são importantes, né? Então a gente começou em 88 com o BitNet, o LNCC no Rio e a FAPESP em São Paulo. A gente na FAPESP, por estar ligado aos físicos, aí tinha chance de usar uma outra rede muito boa, chamada RepNet, High Energy Physics Network, que funcionou também por bastante tempo, e em 91 os primeiros pacotinhos de internet rodaram. Como é que foi isso? A gente estava ligado nesse pessoal da energia, né? No ESNet, Energy Sciences Network, e eles nos avisaram no final de 90 que o BitNet ia morrer e que eles iriam migrar para internet, constituindo uma nova rede chamada ESNet. E aí nós pedimos que nos levassem juntos, leva a gente junto, e aí eles fizeram isso. Então em janeiro nós passamos a ter TCP/IP também aqui no Brasil. Aqui tem um outro dado interessante que é o seguinte, o Brasil evidentemente usa, pelo menos parte do Brasil, o BR, né? O BR é um domínio designado para essa área conhecida como Brasil, né? Mas isso é uma coisa muito delicada e complicada, porque primeiro, isso não é algo oficial entre países, quer dizer, o BR não foi dado para o governo americano ao governo brasileiro. Na verdade, o governo brasileiro não sabia de nada disso. Para falar a verdade, nem a FAPESP sabia de nada disso. A gente pediu isso ao Postel, que é o cara que cuidava da raiz da internet, e ele achou que a gente tinha envolvimento com rede suficiente para poder cuidar disso direito e nos delegou esse negócio sem mais. Quer dizer, isso é a característica típica da internet. Não é um treco oficialmente costurado entre, digamos, poderes institucionalizados do mundo. Era um negócio costurado entre os operadores da rede. Então o BR foi delegado em 89, e se você perguntar se o Itamaraty sabe disso, não sabe, evidentemente a MRE também não sabe, o governo não sabe, nem a FAPESP, teoricamente, saberia exatamente disso. Foi feito simplesmente trocando informações entre o pessoal que lidava com redes na época. Então essa é uma característica que depois vai ser fonte de discussões e problemas. Bom, e em 91 nós decidimos definir o que seria o DNS brasileiro, numa reunião na FAPESP, presente a RNP, nós mesmos e tudo mais, e decidimos que a melhor coisa a fazer no DNS brasileiro era copiar o DNS americano. Então lá tinha ComNet.org, então vamos fazer ComBR, NetBR, OrgBR, GovBR, lá tinha Gov também. Então eu defini que o DNS brasileiro seria um DNS fechado no segundo nível, aberto no terceiro nível, e o segundo nível já configurado com nomes parecidos com os domínios americanos, GovNet, Org, Int, etc. A diferença foi que como a academia estava desde o começo ligada à internet nascente, nós achamos que não valia a pena ter edu. Então, na época, decidimos que o pessoal das universidades ficaria diretamente debaixo do BR. O USP BR, o Unicamp BR, o Unesp BR e tudo mais. Depois teve alguns atritos no meio da situação, mas não vamos comentar nisso agora. A web chegou em 93 no Brasil e em 94 nós ganhamos também no Postel, né? Metade de um Clasar. Né? Não me interessa que é um Clasar atualmente, mas o Clasar são 4 milhões de endereços. Então eles nos deu 4 milhões. Ele falou o seguinte, toda hora vocês estão pedindo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né? Já atorou a paciência. Então vou dar para vocês 4 milhões, não me peçam nada até 2000. Nós falamos, tudo bem, topamos, não vamos pedir mais nada até 2000 e vamos viver com esses 4 milhões de endereços, que é metade de um Clasar. 4 ou 8 milhões, deixa 8, não sei agora, acho que é 8 milhões. 16 Clasar é 16 milhões, então a metade de um Clasar é 8 milhões. Na verdade, isso durou até 2000, como nós prometemos. Quem não cumpriu a promessa foi o Postel, que morreu em 98. Não esperou até 2000, mas paciência. Em 94, depois de longas pressões e lobbies e tal, a Embratel, que era do grupo Telebrás, tá certo? Foi convencida, né, de que devia dar acesso à internet, porque esse é o modelo de negócio que estava indo bem nos Estados Unidos. Então a internet, em dezembro de 94, lançou um chamado para conexão à internet,
para as pessoas físicas. E o comitê gestor foi criado em 95, já com uma característica multissetorial, eu vou comentar isso depois. Então, aqui está meio fora de ordem, mas rapidamente. Isso aqui era a BitNet original, brasileira, que era assim, a FAPESP tinha uma ligação para os Estados Unidos, a NCC tem uma ligação para os Estados Unidos, e quem queria pegar uma carona nisso vinha até lá por conta própria. Então, por exemplo, a URGS pegou uma linha, ligou na FAPESP e pegou a nossa carona para o FERM. O pessoal aqui do Rio, o FRJ, IME, papapá, ligou no LNCC e pegou carona para o exterior. Rio Grande do Norte ligou do nosso lado. Né? Federal do Sergipe ligou do lado de cá. Então, cada um ligava onde achava melhor. E se criou uma estrutura muito esquisita, que era uma estrutura, digamos, de voluntariado, né? Cada um ligava de algum jeito. Então, pra vocês terem uma ideia, Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, ligou no LNCC, enquanto a URGS ligou na FAPESP. Então, se alguém daqui ia mandar um e-mail para cá, o e-mail dele vinha para cá. Essa linha aqui, na verdade, está desenhada, mas não tinha. Né? Do LNCC ia para Maryland atravessava até o FERM, do FERM descia para a FAPESP e aí ia para a URGS. Né? Parece meio esquisito, mas era muito melhor do que o correio normal, de qualquer forma, porque levava só algum dia, talvez, meio-dia, um dia. No correio normal ia levar semanas. Bom, então a RNP, ela viu que isso aqui era confuso, né? E disse, não, vamos botar uma ordem no galinheiro aqui. Então, qual é a ideia? Vamos criar uma estrutura que inicialmente parecia o Tratado de Tordesilhas, né? Mas depois botamos Manaus para não ficar muito feio, então não é o Tratado de Tordesilhas. Então, qual era a ideia? Contrataram-se linhas à Embratel, linhas vazias, tá certo? E foi-se montada uma estrutura onde então todo mundo do Rio Grande do Sul teria que ligar aqui, esses seriam os tais pontos de presença. Todo mundo da Bahia ligaria aqui e assim por diante, então teria uma certa arquitetura, uma certa engenharia no processo. Essa é a RNP. E aí eu vou aproveitar para fazer um comentário importante, porque isso vem depois na discussão de franquias e companhia bela. Quer dizer, aqui o que nós contratávamos era a banda. Então, essas linhas aqui eram 9600 em geral. Esse triângulo era alta velocidade, era 64 mil bits por segundo, 64K. E aqui também tinha uma linha de 64K para Porto Alegre. Mas o resto era 9600. Então, a Embratel, né, nos alugava essas linhas e não entrava no mérito do que você passava lá. Você podia passar BitNet, RapNet, DCP/IP, quer dizer, você contratava o cano e botava no cano água, cerveja, vinho, o que você quisesse. Quer dizer, o cano você tinha que contratar a bitola certa, senão não passaria a quantidade de líquido que você queria, mas não entraria no mérito do que é o que está sendo trafegado lá. Por que isso tem a ver com a discussão hoje? Porque hoje, por exemplo, o pessoal das teles não quer alugar cano, eles querem alugar quantidade de água, eles querem alugar baldes de água. Eles não querem que você contrate um cano, mas que você contrate quantas caixas d'água você quer. Então, o que eu queria dizer é que o modelo anterior era assim, e eu gosto em particular desse modelo aí, porque permite um uso mais perene, né, do usuário. Bom, isso aqui é só para comentar que nos Estados Unidos, na época da nossa conexão, havia 4 backbones importantes. O da National Science Foundation, que eu já falei, o da ESNet, que era a Energy Science Network, onde morava o Fermi, o da NASA e o velho que sobrou da ARPANET, que era o MILNET. Então, esses 4, né, são independentes, cada um tem administração própria, etc. e estão ligados em 2 pontos, um na costa leste e um na costa oeste, que eram chamados Federal Internet Exchange, FIX. Né? Então, por exemplo, se você perguntar a alguém onde estávamos ligados nós, todo mundo vai achar que estávamos ligados à NSFNet, porque isso é pesquisa e tal. Nós estávamos, na verdade, ligados no ESNet, de energia. Mas, como isso está tudo interligado, não se enxergava isso aí. Então, quer dizer, a mitologia talvez diga que a ligação nossa era via NSFNet. Não é, era via ESNet, mas isso é irrelevante porque essas redes todas se comunicam numa boa. Esses 2 pontos viraram o que a gente chama de pontos de troca de tráfego atualmente. Quer dizer, você acha lugares onde as redes trocam tráfego entre si para você migrar de uma rede para outra, uma estação de baldeação. Bom, essa é a primeira ruptura que eu comentei, né? E isso é importante porque toda hora a gente vai discutir daqui para frente LGT, Lei de Geral de Telecomunicações, e aí, evidentemente, cada um tem as suas posições, vai ser um viés pessoal, mas de qualquer forma é o que está aí. Quer dizer, como eu falei, até a internet, esse órgão, né, que era o International Telegraph Union, em 65, depois virou Telefonic Telegraphic, depois virou Telecommunications, e agora quer virar TIC, que é Telecomunicações e Informações. Precisa tomar para não virar T de total, mas esse T cresce bastante, precisa tomar cuidado. Então, essa ITU que fez em Genebra, tem representação de todos os governos do mundo e tem representação também dos grandes operadores, ela gera os padrões de telecomunicação. Né? E os padrões que ela gerou para a internet,
ou para a internet, não, para redes, eram os padrões chamados OSI. Né? Então, o Brasil tinha o perfil OSI do governo e os Estados Unidos tinham o Government OSI Profile, que era, digamos, para onde a coisa iria. Você só poderia comprar equipamentos do governo se tivessem instalados esse negócio, etc. Então, isso foi, de alguma forma, rompido pela internet, porque ela gerou padrões de outra forma. A forma de gerar padrões na internet é através de alguns grupos de voluntários, por exemplo, o IETF, que se reúne 3 vezes por ano, Internet Engineering Task Force, que é um pedaço do IESG, tivemos uma reunião um mês atrás. O primeiro RFC, os padrões da internet são chamados RFCs, não são padrões, são pedidos de comentário, então são documentos para serem comentados. A maioria deles não vira nada, alguns são de piada, outros podem ser poesia, até alguns de poesia, e alguns viram padrões de fato. O primeiro que eu falei é aquele host software, que é o protocolo de ligação de máquinas antes do TCP/IP, foi escrito pelo Steve Crocker, que está vivo, e era presidente do ICANN há pouco tempo atrás. Bom, então essa é uma nova forma de gerar padrões que não é da ITU, tá certo? Esse é o comunicado da Embratel de dezembro de 94, dizendo que a Embratel lançou o serviço internet comercial na primeira fase, papapá. Como é que você acessava isso? Você acessava ligando, usando a RENPAC, que é a Rede Nacional de Pacotes, ISO-OSI, então ainda tem RENPAC na história. Você ligava para um desses 2 números aqui no Rio, nesse número você teria uma velocidade grande, 9.600 bits por segundo, e aqui você teria 2.400 bits por segundo. Aí você escreveria RENPAC, daria um Enter, escreveria user password, estaria ligado na internet. Então isso pareceu uma vitória, e foi uma vitória em um aspecto, mas também foi visto que tinha efeitos colaterais muito ruins. Né? Qual é o efeito colateral muito ruim? O efeito colateral muito ruim é que a Embratel seria, digamos, a internet brasileira, né? E para você ligar na internet qualquer cidadão, né? Ele teria que discar para esse número no Rio, usando a RENPAC, e acessar a internet via Embratel. Né? Então, o pessoal que trabalhou para botar isso no ar, que foram os acadêmicos, RMP e companhia, e nós e tudo mais, e fizemos um exame de consciência e dissemos, olha, parece que isso não vai bem desse jeito. Né? Então, houve uma segunda embaixada do ministro Sérgio Mota, na época, e essa segunda embaixada fez com que ele baixasse uma portaria proibindo a Embratel de fazer isso. Então, a Embratel não vai poder fazer isso, né? Nem as teles vão poder fazer isso, porque nós vamos ter um outro modelo, que é o seguinte, a Embratel trará a internet, mas trará por atacado, entregará essa internet por atacado às teles entregarão a internet por atacado menor aos provedores, os provedores darão acesso aos usuários. Então isso permitiu um esquema em que rapidamente surgiram provedores, já havia BBS e tudo mais, mas surgiram vários provedores, e com isso a internet, na minha opinião, teve muito dinamismo no Brasil e cresceu muito rapidamente. Quer dizer, se tivesse essa trava, que todo mundo tem que ligar para 2 números no Rio, provavelmente nós teríamos dificuldade no crescimento. Então isso foi uma boa notícia, que teríamos internet no Brasil, mas ela foi consertada depois pela ação do ministro. E aqui dá para ver que isso aqui é 94, isso aqui é norma de 95, o Ministério aí de Telecomunicações, o Minicom, né? Ele fez uma norma dizendo que internet é um treco que não mistura com telecomunicações, serviço de valor, é um serviço de valor adicionado. Bom, em suma, fez uma opção de coisa, que diz que é um serviço de conexão à internet, que é um curador de internet e tudo mais. Essa norma 4 constantemente está sob ataque, porque dizem, não, isso é muito velho, não tem mais sentido esse negócio, teria que derrubar isso aí e tal. Evidente que há interesses variados aí no processo, mas acho que é importante preservar uma coisa que o Brasil, de alguma forma, é até invejado no resto do mundo, que é essa estabilidade que foi conseguida ao fazer a internet não ser um serviço de telecomunicações, portanto não ser regulado pelo regulador de telecomunicações do país. Então, mesmo que a gente mude uma coisa ou outra, precisa preservar os dados importantes que foram conseguidos. Então, os dados importantes são esses aqui. 2 anos depois tem a LGT, a Anatel nem está criada aqui ainda, a Anatel vai se criar em seguida, dizendo que serviço de telecomunicações é esse monte de coisa, e serviço de valor adicionado não se confunde com serviço de telecomunicações, e tem outras coisas e tudo mais. Então, quando se discute LGT, né, eu acho que é importante que a gente mude o que serão os objetivos de universalização. Certamente botar orelhões hoje talvez não seja mais tão importante como era importante, sei lá, 20 anos atrás, mas perder essa noção de que internet não é telecomunicações diretamente é uma má ideia, na minha opinião. Então é importante que se preserve essa distinção. Mesmo que se mude a LGT, porque ela é velha, tem mais de 20 anos já, né, que se mude preservando o que foi, que se preserve o que foi conquistado, que vale a pena. Alguém tem uma pergunta nessa área? Essa é uma área complicada. Bom, isso para mostrar que nós estamos bem no pedaço.
Esse é um gráfico muito antigo, mostrando que a internet não era nada em termos de máquinas até final de 94, por aí. Aí ela decola rapidamente. E se olhar nas datas brasileiras também, a Embratel começou a dar acesso aqui, as nossas redes. Então nós também tivemos esse joelho no mesmo lugar, que foi final de 94, 95. Claro que a nossa proporção é muito menor, mas nós praticamente não perdemos aí a entrada no processo da primeira onda. Bom, essa é uma discussão que começa a discussão de governança, e aí em 96, eu vou daqui a pouco ter uma outra que comenta isso, houve um ato de telecomunicações dos Estados Unidos que impedia palavras de baixo calão, coisas estranhas. E, bom, não é importante isso, mas esse sujeito que morreu, inclusive esse ano, John Perry Barlow, era um cara que criou a Electronic Frontier Foundation, um sujeito muito interessante, ele tem PhD em Sociologia, mas ele era letrista de um conjunto chamado Grateful Dead, era um conjunto de rock dos anos 70. E eu vi, inclusive, uma apresentação dele na MIT, um cara muito divertido. E ele fez essa declaração de independência do cyberespaço, dizendo que estamos criando um mundo novo, que você vai entrar sem privilégios e sem preconceitos de raça, de economia, de poder econômico, etc. e tal, que você pode falar o que quiser, que ninguém vai te obrigar ao silêncio. Isso já não está valendo muito, digamos assim, mas em 96 o Barlow dizia essas coisas daí, que você pode falar o que você quiser, etc. e tal, que os conceitos de propriedade, expressão, identidade e movimento não se aplicam, porque são baseados em matéria, e aqui não tem matéria. Isso, mas é um texto curto, vale a pena ler. A gente sempre põe para o pessoal, quando vai discutir governança, para dar uma olhada no texto do Barlow, porque é digamos, um texto romântico do que era a internet em 96. Por isso, inclusive, mostrar que certamente uma rede com esse tipo de característica não é um projeto militar, quer dizer, mesmo que o dinheiro tenha vindo dos militares. Aliás, uma última observação, aquela data que o Klein Rock põe lá, 69, da inauguração da internet, também foi a data em que houve o Woodstock, que foi um festival na mesma costa oeste americana, quer dizer, ao mesmo tempo que havia um festival de contracultura, era criada a internet. Bom, e aqui mais duas leis, aí, uma do Postel, que nos deu BR até o final do Postel, dizendo que para a internet funcionar você tem que ser liberal no que aceita e conservador no que faz. Quer dizer, você tem que aceitar um certo lixo, aceitar um certo apurrinhamento, mas evitar gerar lixo e evitar apurrinhar os demais. Quer dizer, uma coisa bastante normal. E a divisa do IETF, que é o cara que gera os padrões, o IETF é o grupo que gera padrões, é uma divisa interessante, porque ele gera essa história do multissetorialismo. Ele diz, nós não temos reis, não temos presidentes, não temos nem votação. Né? A gente só acredita em consenso e código bem escrito, né? Running code. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que aqui não ganhou 10-9 e nós vamos implementar isso porque teve votação. 10-9 ninguém ganhou nada. Quer dizer, 10-9 não é uma votação que diz que alguém ganhou algo. Né? Se fosse 20-1, talvez. Né? Mas o que você quer é o seguinte, o cara que não está de acordo com o que você está falando, ele não é radicalmente, ele não vai tacar fogo às vestes, ele não vai se suicidar se aquilo andar. Quer dizer, há consenso no sentido de que nem todos estamos totalmente a favor daquilo, mas podemos viver com aquilo. Essa é a ideia dos padrões da internet. Quer dizer, quando todo mundo concorda que tudo bem, eu tenho ideias melhores do que essa, mas dá para rodar com isso aí, isso chama-se consenso. Quer dizer, não é uma unanimidade, há um apoio no sentido de que eu cedo, você cede, e chegamos a um ponto médio em que achamos que dá para viver. Né? Essa é a forma que se geram padrões na internet. Não tem votação. Aqui tem uma reunião do que eu falei mais ou menos, dizendo que a rede é uma rede ponta a ponta, origem e destino conversam diretamente, ninguém devia interferir nisso, neutralidade, etc. e tal. Um equipamento de rede que era ímpio, né? Só tem que caminhar pacote sem prestar atenção se o pacote é importante, não é importante, se é um pedaço de uma piada, se é uma ordem gravíssima. Ele só encaminha pacotes. Né? E a rede, para crescer, do jeito que ela tem crescido, ela tem que ser simples. Quer dizer, ela não vai fazer criptografia. Você quer fazer criptografia? Perfeito, faça, mas é você que faz e o seu colega do outro lado que decripta. A rede em si não tem como encriptar as coisas que você manda e cuidar das chaves, você vai cuidar disso. Qualquer complexidade tem que ficar na borda. Os protocolos da rede são agnósticos em relação ao conteúdo, não há nenhum protocolo da internet que leva em conta se o conteúdo é importante ou não. Essa é uma distinção importante em relação aos conteúdos das telecomunicações. E uma outra coisa muito importante é a seguinte, na internet você pode inventar qualquer moda, desde que você respeite o que está embaixo. Né? Até modas absurdas, como Pokémon GO, por exemplo, você pode inventar, depois vai para frente ou não, depende da sanidade mental dos usuários. Mas você tem liberdade de criar coisas variadas na internet, desde que você respeite o que está abaixo dela. Então, tudo isso aí está sendo ameaçado de diversas formas, porque o mundo evolui. Por exemplo, roteadores, aqueles zips que eu mostrei, deviam só encaminhar pacotes, mas com a capacidade de processamento aumentando milhões
pela lei de Moore durante todo esse tempo, o roteador tem tempo ocioso. Então, já que não tem o que fazer, ele pode dar uma xeretada no pacote. Vamos aproveitar e ver o que é esse pacotinho. Ou tem coisa aí e tal. Quer dizer, como tem ociosidade, porque tem capacidade de CPU sobrando, né, a tentação de você xeretar coisas é grande. Né? Certamente, o núcleo da rede ser simples, é verdade, mas muita gente está querendo agora que, em função de problemas de segurança, a rede seja mais ativa para impedir esse tipo de problemas. Então, essas coisas todas são evidentemente discutíveis. Isso também pode dizer que o IETF gera os padrões. Alguns padrões muito raros, alguns RFCs muito raros viram standard, outros viram BCP, e a maioria não é nada, é só informação. Aqui tem alguns standards, então, como são estáveis e antigos, o IP, por exemplo, é um standard postando que fez a compilação final, é de setembro de 81. Né? O UDP também, o Postel fez também, o IP, não é ele que escreveu, ele fez a compilação dos pedaços. O TCP é de setembro de 81, o DNS do Mocapetras de novembro de 80. Nós temos um BCP brasileiro, Frederico Neves, o registro, é coautor de um BCP, uma boa prática contra ataques de negação de serviço. Só para dizer que temos até alguma coisa sendo feita aqui. Bom, então na internet não existe um centro de desliga, existem recursos que estão sem coordenados. Quer dizer, você precisa coordenar, só pode ter um BR na raiz, você não sei se BR é Brasil ou Brooklyn ou sei lá o que é. Então BR tem que ter um som. Os números das máquinas têm que ser únicos. Né? E aí é uma coisa importante, todo mundo já sabe isso aí, mas só para repetir, quer dizer, um nome indica, na verdade, quem é o administrador daquilo. Tudo que termina em Unicamp BR pertence a Unicamp. Isso não quer dizer que está nesse campo, pode ser que a Unicamp tenha uma máquina que está na China, e chama China Unicamp BR. Quer dizer, se a máquina da Unicamp estiver na China, ela vai ter o número IP da China. Então, o endereço, o IP indica onde está a máquina. Então, se a Unicamp tiver uma máquina na China, o IP dela é da China. Mas a administração é da Unicamp. E a rota indica como você vai de um lugar para o outro. Então, eu já falei isso aqui, não vou perder tempo. Bom. Então, esses eram os domínios inicialmente americanos. Havia o EDU, o COM, o GOV, o NET, o ORG, o MIL, o INT. Desses aí, o EDU continua americano, o GOV continua americano, o MIL continua americano. Esses três viraram genéricos. O que significa genéricos? Aceitam o registro de qualquer um. Vocês devem ter visto o Globo, por exemplo, usa Globo.com. Quer dizer, o COM não é mais um domínio norte-americano, é um domínio genérico, virou Generic TLD. Quando isso aconteceu? Aconteceu quando você deixou de ser grátis, quando você passou esses domínios para uma empresa chamada Network Solutions, e ela passou a cobrar $50 por registro, $50 por ano. Se o seu cartão de crédito funciona, eu não estou muito preocupado em saber se é americano ou não. É importante que o seu cartão de crédito funcione. Então, esses domínios migraram para uma área genérica, né, de um atendimento geral da internet, e isso gerou também uma porção de outras tensões que foram discutidas no ICANN todo esse tempo, que não sei se vale a pena entrar, mas veremos. Além desses domínios americanos, foram criados os domínios de duas letras, que também foi uma ideia do Postel, que foi o seguinte: ele falou, nós não sabemos o que são países, eu não quero saber o que são países, país é um pântano se você entrar para discutir o que é um país ou não. Então, tinha uma tabela da ONU chamada ISO 3166, que tinha lá um monte de códigos de 2 e de 3 letras correspondentes a regiões do mundo. Então, o que o Postel fez foi o seguinte: pega a tabela ISO 3166, tudo que tiver lá eu ponho na raiz. Então, tem a R para a Argentina, põe na raiz. Tem BR no Brasil, põe na raiz. Tem CH para a Suíça, põe na raiz. Tuvalu, né, TV, põe na raiz. Tinha também, por exemplo, FK, que são Falkland, põe na raiz. Falkland é país? Não, certamente nem os argentinos nem os ingleses acham que Falkland é país, mas está na tabela 3166, tem que colocar. Comunidade Europeia é país? Não, mas tem o ponto EU. Por que tem o ponto EU? Porque está na tabela 3166. Então, essa foi uma saída muito inteligente aí, de você não entrar no esquema político e criar um domínio para cada country code. Por isso chama code, né? Não é um código de país, né? De região. Então o pessoal de país faz o que quer debaixo. Nós, por exemplo, debaixo do BR, decidimos criar COM-BR, NET-BR, GOV-BR, etc. E tal. A Alemanha não tem nada, ela tem direto do ponto .dr, não tem semântica aqui. Cada um acha melhor. E isso funciona bem todos por igual. Você pode ter uma máquina aqui no Brasil terminada em AR, você pode ter uma máquina terminada em CH, você tem uma máquina terminada em COM. Quer dizer, não tem nada a ver o domínio que você usa com a funcionalidade local. Esse aqui é um pedaço do Postel falando isso. Quer dizer, IANA, ele era IANA, Internet Assigned Numbers Association, Authority. Então ele não está decidindo o que é o que não é país. Essa é a história que gerou aquela história de pegar o ISO 3166. Alguém tem uma pergunta? Estou indo muito devagar nesse negócio aí. Bom.
Isso continua aí, esse RFC 1591 é o que define o funcionamento dos country codes. E fala coisas muito interessantes aqui, eu vejo a coisa que eles falam aqui, é antigo, esse é de 94. Então, por exemplo, o cara que registra um domínio, isso não tem nada a ver com trademark. Né? Quem pede o nome tem que garantir que não está violando nada. Quer dizer, é culpa do registrador se o cara registrou uma marca de alguém. Eu não sei o que é marca, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, você vai brigar com os seus oponentes na área do direito. A única coisa que um registrador deve fazer é colocar em contato as partes. Não tem que entrar no mérito de se isso é seu ou isso é meu. A quem deve ganhar um domínio Coca-Cola.br não é uma decisão do registro brasileiro, porque isso deve ser colocado na área jurídica entre as partes. Né? Então você tem que prover contato, que é o RUIS, né? Hoje está em discussão aqui que o RUIS deve prover, mas está no RFC 1591 que nós, registros, deveríamos fornecer informação sobre quem registrou, para que as partes pudessem se entender se houver uma dúvida sobre quem tem direito ao quê. Isso nós no Brasil sempre respeitamos profundamente. Né? Nunca decidimos nada debaixo do berro que não passasse pela justiça. Não tenho ideia de quem tem mais direito àquilo ou menos direito. Não sei. Bom, então esse conjunto de coisas que eu falei dos domínios de 2 letras e dos domínios de 3 letras são colocados num lugar que é escrito em pedra na internet, que são os servidores raiz. Hoje são 13. Então, esses 13 servidores raiz, eles contêm essa informação que eu acabei de mostrar aí, de 2 letras e 3 letras, e tem mais coisas agora, porque a internet criou mais domínios. E esses servidores 13 são os únicos que são, digamos, autoritativos, que têm autoridade sobre essas coisas. Quando você perguntar a um deles e ele responder, você tem que acreditar. Aqui já tem uma diferença interessante. Eu pintei com cores diferentes, porque, por exemplo, os verdes são empresas comerciais. Né? A VeriSign comprou a Network Solutions, aquela que ganhou com o Network, foi comprada pela VeriSign. A Cogent também é uma empresa de comunicações americana. Esses azuis bem escuros, né, são universidades. Né? A Universidade de Southern California, a Universidade de Maryland, a Universidade de Keio, no Japão, são universidades. Os azuis claros são ONGs. Então, a Internet System Consortium é uma ONG, a Autonômica é uma ONG, a Ripen é uma ONG, a CAN é uma ONG. E os vermelhos são os que sobraram no estamento americano de governo. A NASA, o Departamento de Defesa e a Army Research são órgãos de governo. Então você vai dizer, bom, isso é muito ruim porque tem só 13, né? Será que não é fraco? Podia ser fraco, mas cada um deles tem um monte de espelhos. Aqui, tem 8 espelhos, aqui tem 132 espelhos, quer dizer, isso está espalhado pelo mundo, tem um monte de espelhos. Então, originalmente, esses que eu mostrei, os 3, estão muito mal distribuídos. Tem 6 aqui em Reston, Virgínia. Aqui em Maranhão del Rey tem 2 no mesmo prédio. Então, estão muito mal distribuídos. Tem 2 na Europa ou no Japão. Mas, se você colocar os espelhos, aí tem espelho em todo qualquer lugar. E nós, no Brasil, somos o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz por causa dos pontos de troca de tráfego. Nós temos aqui um mar de pontos de troca de tráfego aqui, e todos eles têm um espelho da raiz. Então a raiz está, digamos, bastante sólida e nunca aconteceu nenhum problema. O único comentário que eu faria também em relação é o seguinte: esse pessoal aqui trabalha cuidando da raiz, dessa base de dados fundamental, central, e não tem contrato, não recebe nem paga para isso. Certo? Exceto o VeriSign, que tem contrato com o Departamento de Comércio americano, os demais não têm contrato. Então trabalham nisso por uma questão de honra e história. Eles gostariam de continuar fazendo o que fazem, mas nós não temos como cobrar deles, eles não têm como se responsabilizar, porque isso trabalha-se assim como era a internet original. Então não há nenhum contrato com a NASA, ou com o Departamento de Defesa, ou com a Universidade de Maryland, para operar uma raiz. Eles ganharam isso nos velhos tempos, eles ficam felizes e honrados de ter isso, e nós acreditamos no funcionamento deles. Isso também é uma discussão complicada, porque o pessoal vai dizer, bom, mas eu vou botar milhões de investimento na internet, de repente tem uma dor de barriga, aí os caras saem do ar e o que acontece? Não vai ter essa dor de barriga, eles não vão sair do ar, sabe? Porque tem esse mar de espelhos aí. Bom, essa é uma outra coisa que eu vou passar rápido, quer dizer, veja, a versão 4 do IP, Internet Protocol, ia se esgotar por volta de 2000, né? E daí a internet viu o alarme disso aí, criou um monte de ferramentas para esticar a vida, mas de alguma forma esgotou. Agora tem que ir para a versão 6. A versão 6 é a que nós estamos tentando propagar, tem 1 trilhão de endereços aí, trilhões de trilhões de trilhões. O menor pedaço de IPv6 você ganhar é maior que tudo IPv4. Então isso é a tendência para onde vai. Deixa eu ver aqui que ordem. Aqui, bom, tudo bem. Então, aqui é o começo da discussão sobre governança. Eu vou pular isso aqui, depois se eu quiser eu volto. Esse é o ICANN. Esse é o CGI. Bom, eu vou falar um pouquinho disso aqui antes de entrar no ICANN.
até 98, até 97, né? Quando você falava em internet nos Estados Unidos, você falava do Departamento de Defesa, né? Que vinha da ARPANET, dinheiro americano, etc. Dinheiro do defesa americano. Em 98 aconteceu um monte de encrencas, tá certo? Que foram as seguintes. Primeiro, o Departamento de Comércio americano, via FCC, AT&T, decidiu que isso aqui era uma coisa importante, porque evidentemente a internet é virada algo comercial. Então todas as empresas deviam querer entrar naquilo, etc. e tal. E estava mal parado na mão daqueles acadêmicos dementes lá da Southern California, etc. e tal. Isso não pode ser assim, isso tem que ser profissionalizado, tem que ser privatizado, etc. e tal. Então, a primeira discussão que a Ira Magaziner era o assessor do Clinton em informática, teve com o pessoal da raiz da internet, foi bom, vocês estão trabalhando em de raiz aí, e se mexer nisso aí? Como é que eu garanto que isso aí não vai ser alterado por alguém, etc. e tal? E daí, no famoso evento de janeiro de 98, o Postel disse que isso trabalhava baseado em confiança, ele não precisava se preocupar. E para mostrar o que ele estava falando, ele mandou um e-mail para todos os operadores de raiz, que eram aqueles 13, dizendo, ó, mudem do A para o B. O B era a máquina dele. Então, em vez de copiar o A, passem a copiar o B. E todos, exceto o governo americano, exceto a NASA mudaram. Quer dizer, ele podia imediatamente, com a única e-mail, trocar a raiz da internet do A para o B e todo mundo faria isso. Isso gerou quase um processo contra a Southern California, uma tensão dos diabos, etc. e tal, e gerou 2 textos, que era o Green Paper e depois o White Paper, que estão aqui escritos, que era temos que melhorar a gestão técnica de nomes e endereços. Isso não pode continuar desta forma voluntariosa e acadêmica, tem que criar uma organização que cuide disso. E aí o Departamento de Comércio, né, que passou a ser importante no processo, fez uma chamada de propostas para ONGs que quisessem tocar isso, e a ICANN ganhou. Então a ICANN ganhou em setembro de 98 o direito de fazer o que a IANA fazia, o que o Postel fazia, que era cuidar de nomes e endereços de uma forma um pouco mais estruturada. No meio dessa confusão toda, é evidente que o Postel foi escolhido para ser o CTO, né, o diretor de tecnologia dessa área. Ele ia assumir em seguida. A ICANN foi criada em setembro, 18 de setembro de 98, e 16 de outubro, né, um mês depois, o Postel morreu. Então, o Postel morreu e, com isso, surgiram grandes dúvidas sobre a estabilidade do processo. Quer dizer, ele tocava isso com muita sabedoria desde o começo dos tempos, ele seria o cara que faria a ligação entre o velho e o novo, e aí morreu. E aí o que aconteceu foi que o Departamento de Comércio americano, preocupado com isso, falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, seguimos com a ICANN continua fazendo o que foi chamada a fazer, mas ela não mexe na raiz. Para mexer na raiz, ele tem que passar pelo NTIA, pelo Departamento de Comércio. Quer dizer, qualquer mexida na raiz tem que ser carimbada pelo Departamento de Comércio, que nós não queremos riscos nessa área. Então, isso gerou uma porção de tensões internacionais, porque um país controla a raiz, e os demais países como é que ficam, e blá, blá, blá. Eu posso garantir o seguinte, quer dizer, nunca houve uma interferência do Departamento de Comércio em colocar nada na raiz. Mas houve alguns atrasos, porque eles não entendiam quais eram as alterações e demoraram para dar a volta. Nós, por exemplo, nessa época, exatamente em 2000, nós migramos da FAPESP para o prédio que fica lá perto da Berrini. Isso, nos velhos tempos, se resolveria em 15 dias, no máximo, né? Uma troca de e-mail dizendo, ó, os IPs mudaram, a máquina mudou, o endereço mudou. Nesse caso aí, com o Departamento de Comércio no meio da história, alguém ficou preocupado, mas está havendo alguma mexida, alguém está roubando o BR, porque mudaram de endereço, mudaram de telefone, mudaram de IP todas as máquinas, alguém está, né, subrepticiamente movendo o BR para outro lugar. Então, eles levaram 6 meses para acertar os IPs e os telefones, nunca fizeram nenhum tipo de restrição, mas foi lento o processo, porque certamente eles não tinham familiaridade com a coisa. Bom, de novo, não sei se vale a pena perder mais tempo aqui, vou avançar. Então, a ICANN é esse negócio que substituiu a IANA. A IANA eram 3 caras, o Postel e 2 ajudantes. Para substituir a ICANN, criaram um treco aí que tem uns 200 indivíduos, e tem board de directors, etc. e tal, e funciona. Mas, mais ou menos. Então, esse negócio tem, atualmente, a configuração chamada multissetorial, porque tem 2 caras eleitos da parte de IPs, de endereços, 2 caras eleitos da parte de genéricos, que são o antigo ConNet.org, hoje tem um monte de outros, firma, limitada, sei lá, XYZ, etc. e tal. 2 eleitos do CCNSO, que são os country codes, UK, BR, NL, etc. Um cara que vem do Atlas, que tem opção de outras coisas, e o pessoal da área técnica que não vota, né? O liaison do Security Stability, o Root 7, liaison, etc. e tal. De novo, isso pode ser...
O Brasil, em 95, antes da ICANN, tinha criado o CG também com representantes de vários lugares. Essa não é a configuração de 95, essa é a configuração atual, onde tem gente de governo, tem 9 do governo e os demais são eleitos pela sociedade civil. Isso, e é multissetorial. Isso é um órgão que não tem capacidade de reguladora, nem de punidora, nem de sancionadora, mas gera boas normas e ampara na definição de para onde a internet vai. Está escrito o que ele faz. Dani, Sim. uma pergunta. Você é quem nesse esquema? Eu estou aqui embaixo, esse notório saber aqui. Ah, tá bom. Porque, na verdade, é o seguinte, nessa altura do campeonato, essa é a minha, de novo, visão. Nessa mesa devia ter um cara que cuidava do BR, dos IPs, etc. Mas o NIC não estava estabelecido institucionalmente. Então inventaram um negócio chamado notório saber, que teoricamente devia ser trocado por ex officio o cara que toca o NIC. Porque o NIC é o braço executivo disso. Então está desse jeito, continua assim. Então, o CGI tem que fazer diretrizes estratégicas, relações de governo e sociedade para nomes de domínio, IP, etc. Então, administrar o BR, etc. Então, isso é o que o CG ganhou. E também, pesquisa, desenvolvimento de qualidade técnica, inovação, isso aqui. Normas e procedimentos, etc. Então, o CG foi criado, isso é a versão 2003 do CG, né? que envolve, inclusive, estudos e pesquisa. Nós fazemos várias coisas com isso. Bom, isso é bom pular isso também. Isso eu vou deixar aqui, então vamos lá. Além daquela história da ICANN assumir as funções de nomes e números, a ITU, que tinha perdido espaço, né, ela resolveu reagir. Né? Como é que vai ficar isso aí? Então, o que a ITU fez? Primeiro, ela promoveu um negócio chamado World Summit on Information Society, que teve 2 reuniões, em Genebra e depois em Tunis. Né? Esse negócio foi um summit, portanto, uma reunião de governo, sabe? Mas também com participação da sociedade civil, terceiro setor e tudo mais. E esse negócio não chamava internet, chamava Information Society, mas obviamente estava embutido aí uma intenção da ITU, né, de passar a ter um papel na história. Né? Então, desse negócio saiu um grupo chamado Working Group on Internet Governance. Então, agora já aparece a palavra internet. Né? Esse grupo foi montado nesse período de tempo e também se extinguiu, mas criou um negócio chamado Internet Governance Forum. Um fórum que seria realizado mundialmente uma vez por ano, anualmente. Então esse fórum existe e continua funcionando. A cada 10 anos, a cada 5 anos ele é revisto para ver se continua ou não. Foi revisto aqui no 10º ano e continua. O Brasil é um dos poucos países que teve 2 vezes isso. Teve aqui no Rio e teve aqui em João Pessoa. Acho que não é um dos poucos países, é o único. Em suma, essa é uma linha diferente da linha do ICANN. A ICANN, teoricamente, cuida de aspectos técnicos. Esse aqui cuida de aspectos políticos. Né? Como é que se envolve a sociedade civil na história, a inclusão, etc. E tal. Então, o último foi em Genebra, foi em Genebra no final do ano passado. Esse ano, aparentemente, será em Paris, mas não está ainda totalmente fechado. Bom, então aqui, por exemplo, temos uma atenção. Aqueles negócios de nomes e números, que eu chamei de recursos coordenados, pela ITU, são chamados recursos críticos. Então, você uma discussão sobre recursos críticos. E o Brasil até ajudou a entrar nessa discussão de recursos críticos, porque na época a gente achava que talvez o secretário da ITU seria o brasileiro, o Luar, que era candidato na época, acabou não emplacando. Mas isso é complicado, porque quando você tem recursos críticos, tudo que é crítico tem que ser regulado. Então, se números são críticos, tem que ter alguém para regular. E se tiver alguém para regular, certamente o pessoal de Genebra é candidato. Então, são coisas delicadas. Eu evito usar a palavra críticos, eu uso a palavra coordenados. Então, olha, isso aqui é um pedaço da Declaração de Princípios do ISIS. Isso está aqui porque sobrou de uma palestra sobre segurança. Então, mostrando que devia se criar segurança e confiança entre os ICTs, né? Que são os gestores de internet, tudo bem. Bom, deixa eu ver para onde estamos. Esses aqui são os princípios. Essa é uma pensata minha, eventualmente. Quer dizer, nós temos uma fase inicial de precursores, depois uma fase de substituição, sai telefone, entra VoIP, sai correio normal, entra correio eletrônico, sai televisão, entra Netflix, e depois tem transformações profundas na sociedade. Isso é, evidentemente, mais difícil de analisar e não consigo. O CG gerou uma coisa que foi fundamental, todo mundo elogiou internacionalmente, que foi um decálogo. Como nós não somos um órgão regulador, a gente, no máximo, pode tentar defender princípios. Então, isso foi gerado em 2009, depois de 2 anos de discussão,
E a gente trabalha em consenso, quer dizer, tem gente aqui representando das teles, do governo, da iniciativa privada. Então, quando tem consenso aqui é porque ninguém é visceralmente contra isso. Então, esse consenso foi atingido para esses 10 itens aí, que são a liberdade, privacidade, etc. e tal, governança democrática, universalidade. Eu vou destacar alguns, por exemplo, 6, né? Neutralidade da rede, foi consenso que tem que haver neutralidade na rede. A rede, essa é outra coisa grave, que a rede em si não é culpada de nada. Quer dizer, se você quer atingir alguém que fez um dano, tem que achar o cara que fez o dano, e não a rede em si. A rede não tem culpa disso. Isso aconteceu porque naquela época teve o caso Cicarelli, em que um juiz, acho que do Rio Grande do Sul, mandou tirar do ar o YouTube, porque tinha um vídeo da Cicarelli que foi considerado ruim. Então, independente se era ruim ou não, o vídeo tirar o YouTube do ar causou um monte de danos, porque o próprio governo do Rio Grande do Sul tinha uma campanha contra a dengue no YouTube. Então, quer dizer, certamente o YouTube não é culpado pelo vídeo da Cicarelli, pelo menos é o que o CG entendeu na época. Além disso, estabilidade, segurança, padronização e ambiente legal, regulatório que não estrague a dinâmica, ou seja, que não estrague digamos, a iniciativa aberta e livre que a internet tem, até porque isso ajuda o pessoal que é startup, o pessoal de tudo isso. Bom, aqui teve outro negócio importante, que é a internet mundial. Eu vou pular isso, mas eu quiser depois comento. A única reunião multissetorial da internet mundial que gerou documentos escritos foi a que foi feita no Brasil em 2014, chamada Net Mundial. Ela gerou 2 documentos importantes. Um documento chamado Princípios, que é uma expansão daqueles princípios que eu acabei de mostrar, e um outro documento dizendo como devia evoluir a internet. Isso tem a ver com aquela história de tirar o Departamento de Comércio americano do controle da raiz, né? Ambos foram razoavelmente atendidos. Aqui é o pessoal que participou da reunião, tem todos os lugares do mundo mandaram contribuições. Tá aí, essa é a reunião aí, todos os lugares tem um hub. Não vou perder tempo com isso. Muito bem. Eu queria mostrar um negócio aqui, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Eu vou avançar um pouco mais. Eu vou mostrar isso, pronto, aqui, pronto. Então, vejam. Uma das consequências do decálogo da internet brasileira que o CG fez foi conseguir que isso se estabelecesse em lei, que foi o chamado Marco Civil. O Marco Civil da internet, pelo menos 3 pontos do decálogo ficaram escritos em lei. Um deles é a neutralidade de rede, outro é a privacidade do usuário e outro é a inimputabilidade da rede, no sentido que os atores reais é que devem ser punidos e não as ferramentas ou a rede em si. E aí surge a discussão porque, por exemplo, a neutralidade de rede nos Estados Unidos houve mexidas. Né? Então aí tem esse slide adicional mostrando que há uma diferença entre Estados Unidos e Brasil. Né? Qual a diferença? Primeiro, nos Estados Unidos, a FCC, que é a Anatel deles, né, pode regular provedores de banda larga, no Brasil também, banda larga é a Anatel, teoricamente, e nessa ordem de 2010, a Open Internet, ele fez 2 coisas que eram ligeiramente incompatíveis. Né? Ele mudou a internet para serviço de informação e botou regra de neutralidade na rede. Por que isso é razoavelmente incompatível? Não é que é incompatível, mas se você diz que eu sou o FCC e eu controlo, digamos, uma rede de telecomunicações e eu quero que ela seja neutra, se ela passou a ser um serviço de comunicação, de informação, alguém vai dizer que você não tem competência para falar sobre neutralidade, porque isso não é um serviço de telecomunicações, é um serviço de informação. Então, essa competência da FCC de poder, ao mesmo tempo, dizer que o serviço era de informações e que teria que ser neutro, gerava uma contradição interna. Né? Porque se ela é um serviço de informações, você não pode falar em neutralidade de rede. E se ela é um serviço de rede, não é de informações. Então, a Verizon e a Comcast reclamaram. Eles consertaram isso, voltando a ser um serviço de telecomunicações. Disseram, não. Então, a internet volta a ser um serviço de telecomunicações e agora sim pode ter neutralidade e ninguém pode reclamar. Isso foi em 2015. Só que, como isso não é uma lei, né, o governo americano muda, né, houve eleições, né, mudou o governo americano, já que ela é um serviço de telecomunicações, né, e, portanto, pode-se dizer que dá para colocar regras de neutralidade, a nova Constituição da FCC diz que não, volta a ser informações e, com isso, eu não posso mais mandar a neutralidade na rede porque não é minha competência, já que é um serviço de informações. Então, isso, como vocês veem, tem um ping-pong, ida e volta para cá e para lá, que no Brasil, teoricamente, nós não temos. Por que não temos? Em primeiro lugar, porque não é um regulamento. Aqui não é um regulamento da Anatel dizendo se é neutro ou não. É uma lei. Uma lei pode ser derrubada por uma outra lei. Mas não pode ser derrubada porque o governo mudou. Quer dizer, no caso do regulador, quando muda o jeito do governo, o regulador pode mudar coisas que regulava antes. Então, só para mostrar que, nesse caso, por exemplo, a gente é mais estável do que o esquema americano,
Porque lá com esse ping-pong de se é serviço de informações e se é telecomunicações, e se quer ou não neutralidade, isso vai e volta. Não é verdade também que isso tenha caído. A neutralidade americana, o Senado votou a favor de manter a neutralidade. E o Senado é onde o governo tem maior controle, quer dizer, na Câmara tem menos controle ainda. Então é bem capaz que a neutralidade volte, porque isso, independente dos partidos, teve muita pressão para que a neutralidade fosse preservada. Eu não discuti o que é neutralidade, mas fica por conta aí. Bom, então aqui tem o Marco Civil, tem uma longa discussão do Marco Civil, tem uma opção de coisas aqui. Como eu falei, a projeção é grande aqui, tem uma opção de dados aqui. O que é neutralidade, quais são as instituições de neutralidade, eu já avancei. Então, vou querer que vocês perguntem, aí eu avanço para onde alguém tiver mais interesse. Tem mais uma opção tranqueira aqui, mas não é importante, tá certo? Isso aqui é sobre o Marco Civil. Ah, isso é aquela história do vazamento de informações dos Estados Unidos, aquela história do... Bom, mas isso está em algum lugar aí, depois vocês olham. Muito bem. Esse também é uma curiosidade. Nos anos 90 havia um cartoon, dois cachorros conversando, e ele dizendo que ele gosta de usar a internet, porque aqui na internet ninguém sabe que você é um cachorro, então você pode usar numa boa. Né? E dizendo que agora não é bem assim, na internet sabem que você é um cachorro, que você é um labrador marrom, que você tem um caso esquisito com o beagle, sabe sei lá qual é o relacionamento, que ração você come, se tem pulga ou não, quer dizer, certamente hoje sabe-se mais sobre você do que você não sabe. Né? Mas isso quer dizer, evidente que isso aqui é uma situação ingênua, todo mundo sabia que na internet, tudo que você faz na internet é permitido pelos protocolos, a internet é uma rede de controle. Você não pode fazer o que você quiser, porque o lado de lá tem que deixar. Eu não posso entrar no sítio do FBI se eu não puder entrar, se eu não me deixar entrar. Quer dizer, a internet não é uma rede onde cada um faz o que quer, ao contrário, a internet é algo bastante controlado e que pode nos colocar, digamos, em ameaças, liberdades e ações que a gente faça, porque, no fundo, você pode ter um controle praticamente total do que todo mundo faz o tempo todo. A legislação deve servir para impedir o controle, não para ajudar o controle, no caso específico da internet. Toda vez que a gente, digamos, atrapalha o bom andamento da internet, o pessoal reage criando ferramentas que escapem a isso. Então, ferramentas do tipo Deep Web, navegadores que não são facilmente monitoráveis, com sítios que não são encontráveis pelos buscadores, com criptografia específica. Então, quer dizer, isso aqui é usado para o bem e é usado para o mal. Quer dizer, o pessoal que faz isso reage à monitoração e ao excesso de investigação que são feitos sobre as nossas ações na rede. Mas também cria ambiente para outros caras fazerem coisas não tão saudáveis assim. Então, essas coisas são complicadas. Aqui é um pouco sobre a internet das coisas. Eu vou parar aqui, vou deixar vocês perguntarem se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Como eu falei, é grande esse negócio aí, porque eu não sabia quanto tempo também era para falar, então tem. Mas fica aí a exposição. Alguém tem alguma pergunta específica? Bom, talvez aqui em busca de um consenso de definição, né? A respeito de neutralidade da rede, né? Falar a respeito da neutralidade. Então, eu vi também na transparência que tinha o que não se pode ser feito, mas poderia definir a neutralidade da rede, don't touch the payload, não pegue o payload. Né? Isso. Esse conteúdo. É a definição. Né? E eu, por curiosidade, esse conceito de don't touch the payload está em alguma RFC histórica? Tem algum... Não, o que está nas RFCs foi o que eu falei, é nenhuma referência ao payload. Quer dizer, não há, eles são agnósticos em relação ao payload. O que eles estão carregando pode ser qualquer coisa. Ninguém entrou no mérito disso, nunca entrou no mérito. Eu falei, tem RFCs que são piadas de 1º de abril, tem RFCs que são poesia. Quer dizer, eles querem mostrar que tudo é viável na rede, inclusive naquela história da declaração do ciberespaço. Isso falando da neutralidade é muito importante, é bem complicado discutir isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que inflama os ânimos em geral. Eu sou totalmente a favor da neutralidade, mas, por exemplo, eu acho que misturar isso com poder econômico é complicado. Por exemplo, o pessoal que acha que zero rating deve ser banido, eu não sei exatamente qual é o argumento em torno disso, mas não, nada impede que alguém pague minha conta. Eu não vejo isso como quebra de neutralidade. A internet tem coisas pagas e tem coisas grátis. Se você entrar num sítio que tem assinatura, você vai ter que pagar para entrar. Outro sítio pode ser grátis. Então, o fato de alguma coisa ser paga por mim, ou ser grátis, ou ser paga por alguém outro para mim, a priori, pode ser um grande desvio na economia, no poder econômico, mas isso não tem a ver com a andar de rede, quer dizer, não mexe no payload de nada. Se aquilo gerou conta para mim ou gerou conta para o governo, digamos que o governo quer fazer um serviço em que eu mesmo sem crédito nenhum na telefonia celular, eu possa acessar qualquer coisa lá.
Eu acho que é perfeitamente lícito. A maioria dos helpdesks trabalha assim. Antigamente havia um serviço chamado 0800. Quando você liga para o 0800, quem paga a conta é o cara que foi chamado. Existe chamada reversa. Isso não é nenhuma aberração. Claro, isso pode ser uma aberração do ponto de vista econômico. Então, mas eu não queria colocar todos os gatos no mesmo saco, senão você não chega a conclusão nenhuma. Então, eu acho que a neutralidade tem que ser vista do ponto de vista técnico. Quer dizer, a neutralidade é você dar privilégios a pacotes de alguém por causa que são de alguém, ou dar privilégios não é o fato de você cobrar ou não cobrar, porque isso tem a ver com o modelo econômico de outra área. Mas, de novo, isso é uma área bem polêmica e tem cara que me odeia por causa disso. Mas, quer dizer, começa a entrar nessa questão, né? Você pode não fazer, mas você pode vigiar o que está lá. Né? Quer dizer, a neutralidade tem que ser don't touch the payload. É isso. Ponto final. Perfeito. Essa é uma neutralidade bem definida do ponto de vista técnico, sem problema nenhum com relação a isso. Eu acho que é essa a ideia mesmo. Mais perguntas? Só tentando continuar um pouco no gancho dele, no caso do 0800, por exemplo, sei lá, eu sou alguma empresa que quer falar, eu vou pagar para quem quiser ligar para mim. Isso. Só que no caso de, por exemplo, uma prestadora de telefonia que fala se tem WhatsApp de graça, não é o WhatsApp que está pagando a ela. Então, mas eu ignoro isso. Don't touch the economic model. Eu acho que você tem toda a razão para o CAD. O CAD devia ir lá e bater nesses caras. Não tem nada a ver com a internet. A internet não sabe se a WhatsApp está pagando ou não. Eu imagino que está pagando. Se não estiver pagando, tem um lobby aí qualquer que tem que ser destruído, mas não pela ferramenta da neutralidade. Você assume que eu assumo que não é assunto meu. Pagando a Claro. Eu assumo que não é assunto meu. A Claro decidiu isso, né? Que agora você está falando de neutralidade. Eu não sei qual é. Pode ser que a Claro e a WhatsApp tenham um acordo absolutamente obsceno. Eu não sei, mas não é assunto de neutralidade de rede, é assunto econômico. É mais uma quando antigamente se vendia coisas bundle. Você comprava um treco, tinha que comprar outro negócio que vinha junto. Isso é um negócio ruim do ponto de vista econômico, não é do ponto de vista eletrônico. Então só compara, um outro caso, por exemplo, com aquele internet.org do Facebook. Aquilo não é internet, na minha opinião. Eu sei, tudo bem, mas ele não está violando a neutralidade do mesmo Tá jeito. porque não é internet. Quer dizer, bom, não tá porque não é internet. Está usando um nome que ele chamou de internet, que é VPN inteligência, alguma coisa. Por exemplo, um VPN entre eu e o Nick, eu uso o Nick da minha casa, não é neutro, porque só eu consigo fazer aquilo. Você não vai conseguir fazer aquilo. Mas isso não é internet, isso é um acesso meu a um serviço. O acesso meu a um serviço, os bancos e as filiais falam entre si. Não é internet, não está violando a neutralidade não da internet. Não está violando, exatamente. As filiais dos bancos falam com os bancos em VPNs específicas. Isso não viola a neutralidade. Eu quero ver o que as filiais falam. Eu não consigo. Quer dizer, é importante caracterizar exatamente a má-fé no processo. Eu acho que é muito complicado essa discussão por causa disso. Certamente tem modelos que você não está enxergando. O que eu não queria era jogar na neutralidade a panaceia universal. Quer dizer, se eu obrigar a neutralidade, o mundo fica igual e tudo fica correto e aí a justiça social prevalece. Não, a neutralidade quando é neutralidade de rede. O resto são outras áreas. Senão você chega num negócio sem saída. Você não vai conseguir resolver isso aí. Pelo menos na minha visão. Eu vou ter que correr. David, vamos complicar um pouquinho mais. Esquecendo quem paga a conta. Se esses pacotes dentro da rede ficam em filas pelos quais o desempenho fica prejudicado, aí não estaria tendo uma violação. Com certeza, aí é um caso de violação da neutralidade. Mas eu não estou olhando o pacote, só o endereço IP, não estou olhando o se pacote. você mexeu na fila por causa disso, violou a neutralidade. Mas não pela definição de don't touch the payload. Não, você tá bom. Não só o don't touch the payload, como também não don't touch the kill, na prioridade. Ok. O que ele quis dizer é que não olhe o payload para mexer no kill. Se você não olhar o payload, você não mexe no kill. Aí agora eu me confundi. Tá? Quer dizer, quando eu falo payload, é dados gerados pelo usuário. Sim. Cabeçalho é cabeçalho, não é payload. Não, é payload. Eu tenho que olhar a cabeça para poder Então, você alterar a prioridade na fila, você não está mudando a neutralidade. Não. Se você alterar a prioridade na fila a partir do cabeçalho, da sua atuação específica, você alterar aquilo na prioridade. Se só o pessoal do meu grupo econômico passa, os que são opositores do meu grupo econômico tem um pênalti. Então, DiffServe é contra a neutralidade da rede. Quem? DiffServe, modelo DiffServe. Vou dizer, essas coisas são muito delicadas. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver. Por exemplo, se você escuta as teles vão dizer que a grande jogada da internet é a estrutura celular e o 5G vai nos dar o nirvana na Terra e tudo mais isso aqui. Por que eles estão apostando tanto nisso? Em primeiro lugar, eu uso o celular, eu uso a internet, mas eu acho diferente o uso da internet via
conexão fixa, que eu gostaria de continuar a ser franquia e continuar a ser disponível para todo mundo. Acho que isso indica uma conexão real à internet. E usar o celular para coisas mais telegráficas, mais instantâneas e tal. Mas o ponto é o seguinte, enquanto na internet fixa você tem tudo carregado por IP, você tem voz carregada por IP, vídeo carregado por IP, Diaba 4 carregado por IP, na conexão móvel, que não é Wi-Fi é conexão fixa, mas na conexão móvel você tem a internet carregada pela telefonia celular. Então, o que está embaixo da internet não é o que você conhece, mas é um negócio que continua na mão digamos, da ITU e das operadoras. Então, o que significa isso? Quando você tiver o 5G tem fast lanes, ele tem caminhos mais rápidos e mais lentos que estão na parte de baixo da internet. E eles vão dizer que, bom, nós preservamos a neutralidade da internet, mas a parte de baixo não é. E o que vamos fazer? É o destino. Quer dizer, na hora que a gente migrar para coisas cada vez mais na direção em que o substrato não é o que a gente descreveu romanticamente como internet acadêmica tradicional, nós vamos ter ameaças sérias e você só escuta o Uber em relação a mais acesso à internet via celular. Ninguém está discutindo fiber to home e mais conexão nas casas. Mas a questão é a seguinte, a gente então está limitando a neutralidade ao backbone. Porque o acesso não. De novo, a gente está fazendo neutralidade na internet. Na hora que a internet vai sendo carregada pelo 5G, como é que eu vou definir a neutralidade do 5G? Você já tem um órgão regulador que faz isso, quer dizer, é mais complicado. Na hora que você depende se meu território é escorregadio, por mais que eu defina a qualidade do sapato, o território é escorregadio, quer dizer, eu estou em cima de um território diferente do que eu estava normalmente. Então isso é uma promoção minha, acho que ninguém tem falado isso aí, mas eu acho que certamente a aposta desse pessoal é o seguinte, vamos dar tempo ao tempo, que na hora que a gente mexer na parte de baixo, a gente ganha a parte de cima de graça. E já aproveita para discutir franquia também. Vamos botar franquia na parte da fixa, porque é impossível. Os grandes pagam para os pequenos, os pesados pagam para... Tudo isso, na minha opinião, é boato. Mas isso, o viés é importante. Vocês vão gravar isso tudo, não? Isso é Está sendo gravado. Mais perguntas? Newton, sem restrição de acesso. Né? Então, vamos fazer a última pergunta. Tem uma pela internet. Olha lá. Aqui o Rafael Vicente Rosa está perguntando. O que o CGNIC tem feito para incentivar a comunidade acadêmica brasileira a realizar pesquisas relacionadas à governança da internet no Brasil? Bom, o CGI tem feito por ano um fórum na internet de uma escola de governança, que agora tem uma versão, inclusive, jurídica, que tenta discutir exatamente esses temas. Por exemplo, a escola de governança jurídica é voltada ao pessoal que opera direito, não que a gente entenda a coisa dele, mas que a gente tem do lado da internet. Então, é importante que esses mundos se comuniquem. Então, eu acho que nesse ponto o CG está bem confortável. Ele tem um monte de ações na área. E do ponto de vista de pesquisa, coisa assim, quer dizer, o NIC tem ações como pontos de troca de tráfego, cartilhas de segurança, estatísticas, que eu não mostrei, mas nós temos 13 anos de estatísticas sobre todas as coisas. As últimas que saíram foram sobre cultura, saúde, educação, crianças na rede, etc. e tal. São livrões aí, bilíngues, que estão sendo feitos há bastante tempo e que são, em geral, muito bem recebidos. Então, eu acho que o que podia ser feito com o dinheiro do BR, que é o nosso registro, está sendo bastante positivo e volta para a internet. E aproveito para dizer que vocês devem registrar debaixo do BR, porque a gente precisa do registro debaixo do BR, porque eles é que devolvem essas coisas da internet. O resto apenas facilita os acionistas das respectivas companhias. Eu já vá. Bom, eu gostaria de agradecer. Faltou bastante coisa, mas fica aí para quem quiser olhar. Tá, porque eu preferi aprofundar um pouco mais nos pontos que talvez são mais específicos do que... Bom, eu vou disponibilizar, como sempre, a gravação e as transparências na internet. Muito obrigado. Eu cortei um pouquinho, porque senão ele não vai poder pegar o cheque. Vai ficar muito tarde. Eu sou fã do 010, vocês não podem misturar a discussão. É uma tática você misturar a discussão para atrapalhar. O que eu acho assim, toda vez que você tem uma norma dessa, alguém vai tentar construir um contorno. São muito escorregativos. Vai ser feito propositalmente. Eu vou te dizer, ali está o que defendendo o 010, é o seguinte. Eu quero botar 010 para como é que eu faço? Pessoal, ali está. Você vai na Vivo e compra. Quero usar o rate. Agora estou acabou. Onde está isso? Isso é uma coisa subterrânea. O WhatsApp tem isso, essa é uma conta. Por que não pode ser o mesmo conta? Mas não é uma discussão da reduzir a economia.
Eu concordo 100% com isso. E essa devia ser uma transparência óbvia. Devia ter lá um papel, preenche aquilo e peça seu zero rating. Pronto. Paga e dou um zero rating. Bom te ver, viu? Obrigado pela Você esqueceu alguma coisa, David? Esqueceu uma coisa? Isso é seu? Ah, é meu. Vai. Eu tenho preconceito. Contra celular. Não era o meu que estava tocando, não, né? Eu pegava o meu assim. Eu também uso pouco, relativamente pouco. Agora para manter a qualidade. Tudo relativo. Acho que o celular é viciado. Eu não recebo mais do que Eu vi você hoje. Estou com você 4 horas aqui. Eu não vi você. Mas depois dos 3 anos, vai continuar. Você tem que continuar com contato com eles. Se você continuar com contato com eles, Porque no final ele fala um delta para você comprar, ou você continua comprando com o delta para continuar também. depois tem que fazer manutenção. Não, você tem que continuar com contato com o contato. Qual a diferença principal que eu vejo? Se você tem um contrato, queimou, o bom do bom. Se você tem contrato de manutenção, queimou, você te vende outro. Então, se ele vem graça a trocar, mas você pagou o valor É mais também. barato, todas as falas dos 3 anos você tem que pagar. Né? Então, você continuando com o contrato de manutenção, renovando regularmente, não tem problema. O problema é todo, tá? Tem que pagar metade desse custo de instalação. A gente tem que pagar de qualquer jeito. Certo? Entendeu? A gente tem que pagar de qualquer Então, jeito. como dá para deveria ser barato. Valeu, meu. Olha, Ele vai primeiro ano para isso, ele vai ter no segundo e vai ter no terceiro. Entendeu? Ele vai barateando. Isso eles são parados. O contrato de manutenção